Numa comunidade fechada numa ilha em Montreal, uma empresa de biotecnologia é contratada para cuidar dos campos de um clube de golfe exclusivo. Eles borrifam a área com o fertilizante mais novo deles, que derrete a neve e mantém a grama bem fresquinha e verdinha no inverno, para que os ricos possam jogar golfe o ano todo. No dia seguinte, na cidade, o segurança Dan leva um monte de suprimentos para casa. Ele é um sobrevivencialista obcecado que está sempre se preparando para o pior e é manipulado por um programa de rádio que defende toda a teoria da conspiração possível. Essa noite, Dan está tentando fazer fogo sem fósforos, mas não consegue, então ele pega uma cápsula de espingarda para usar a pólvora dela, o que causa uma explosão pequena que queima uma das sobrancelhas dele. No clube de golfe, a filha de Dan, Patrícia, trabalha como cadia enquanto Michel, o CEO da empresa de biotecnologia, joga golfe com um casal rico para mostrar como a grama está ótima graças ao tratamento deles. Mas, debaixo do solo, as partículas do fertilizante estão se multiplicando e contaminando a água da cidade. Numa produtora, um ator chamado Jack toma um copo de água da torneira antes de sair para fazer compras. No mercado, todas as frutas e ferramentas também são lavadas com água da torneira, e nas prateleiras a água é borrifada para manter os produtos frescos. De repente, Jack começa a ficar meio tonto, mas não dá muita bola. Quando chega em casa, ele percebe que os dentes dele estão ficando verdes e a barriga está roncando. Quando ele encontra a esposa no banheiro, ele já virou um zumbi completo e morde a coitada, comendo a carne dela e fazendo ela virar também. Jack entra na banheira com ela, e os dois ficam com os olhos verdes, parando por ali. De volta ao clube, Michel e o casal voltam pro prédio principal e ficam surpresos ao ver que não tem ninguém por lá. De repente, um homem sai correndo gritando que todo mundo precisa fugir porque o povo tá doente, e logo uma turma de funcionários zumbis começa a sair para persegui-lo. Nesse momento, um cachorro aparece e a esposa chama ele, mas o bicho pula com raiva nela e morde o pescoço dela. Michel e o marido dela logo jogam o cachorro para longe, só para ver mais zumbis chegando. Enquanto a mulher congela e o corpo dela começa a se transformar, os dois homens correm pro prédio e trancam a porta para evitar que os zumbis entrem. Mas o cachorro consegue se infiltrar e morde a perna do marido, então eles trancam ele em outro quarto. Os zumbis ficam batendo na porta, e o marido também se transforma e começa a correr atrás de Michel, que se esconde na cozinha pegando uma faca. Na cidade, Dan recebe uma ligação de uma senhora idosa dizendo que os vizinhos dela estão fazendo barulho demais e brigando muito. Dan vai lá e, quando toca a campainha, os vizinhos aparecem contra a porta, mostrando que são zumbis. Ao mesmo tempo, a senhora idosa também vira zumbi e começa a correr atrás de Dan, que se esconde no carro e tenta pedir reforço, mas ninguém atende. Quando mais zumbis aparecem pela janela, Dan tenta ligar para Patrícia, mas ela também não atende porque está tentando escapar dos zumbis. Preocupado, Dan decide abandonar o carro da empresa e pegar o carro dele com uma arma para ir procurar a filha. Perto dali, o adolescente André quase usa a água da torneira para fazer o leite da irmã Anne, mas a mãe dele lembra ele de usar água mineral para manter a bebê segura. André nunca bebe água de nenhum tipo, prefere ficar só no refrigerante. Logo a mãe começa a ficar tonta, mas André culpa o tanto de exercício que ela faz. Minutos depois, a mãe vira zumbi e tenta atacar André, perseguindo ele pela casa. Apavorado, o garoto corre para fora e tropeça, mas quando a mãe está quase alcançando ele, Dan a atropela com o carro. Ela fica machucada, mas ainda viva, e André quer ajudar ela, mas Dan impede. Ele explica que o 911 não está atendendo e manda André se esconder na casa dele, depois vai embora. Mais zumbis estão chegando e André se recusa a deixar a mãe, então ele pega ela pelas pernas e arrasta de volta para dentro de casa. Depois de correr para fechar todas as portas, ele tenta ligar para o 911, mas só ouve uma mensagem gravada dizendo que a ilha está em quarentena. Na ponte que liga a ilha ao continente, é revelado que a polícia da cidade colocou um portão e ninguém pode entrar ou sair. Nesse momento, a mãe tenta atacar a Anne, então André a arrasta e tranca ela no banheiro. A mãe percebe que o chuveiro está pingando e decide entrar na banheira. Enquanto isso, Anne não para de chorar, fazendo com que os zumbis fiquem lá fora, juntando mais e mais. André decide cobrir a irmã com travesseiros, cobertas e até um ursão de pelúcia até o choro parar, e os zumbis vão embora. Minutos depois, o gato de André volta para casa pela porta do pet e de repente um zumbi aparece e quase pega André. O menino sai da sala e o zumbi para de se mexer, mas volta a se mexer quando André volta com um taco de golfe. Ele não ataca, prefere se esconder. No clube de golfe, Patrícia se esconde na garagem e finalmente liga pro pai pedindo ajuda. Logo Dan chega e encontra um monte de zumbis lá fora, mas não pensa duas vezes e começa a lutar com eles, matando alguns com uma faca e derrubando outros antes de correr para dentro. Nesse momento,
A polícia se afasta do portão da ponte porque os militares chegaram de avião para bombardear as áreas principais da ilha, o que corta a energia. Na manhã seguinte, a babá de Annie tenta pegar a ponte para ir trabalhar, mas ela também foi destruída. Enquanto isso, André grava os zumbis pela janela, só parando quando vê uma coletiva de imprensa do ministro da Segurança Pública. O homem explica que destruíram a ponte para isolar o problema e garante que a situação está sob controle. Nesse momento, o celular de André morre. Depois, ele vai ver a mãe e percebe que ela está toda coberta de uma gosma verde. De repente, Annie entra rastejando e a mãe tenta atacar ela, então André faz barulho e sacode os legumes preferidos dela para fazer ela seguir ele no lugar. Eventualmente, eles chegam na sala de estar e a mãe acaba batendo na estante da TV, fazendo a televisão cair e matando ela. Devastado, André não tem outra escolha senão levar o corpo de volta pro banheiro e percebe que está crescendo grama nas feridas dela. Aí ele pega o celular dela, mas infelizmente está quebrado. Depois, André pega uma escada e vai até a porta da frente para olhar lá fora, confirmando que os zumbis estão lá, só parados, debaixo do sol. Cansado de tanto ficar preso, ele pega o taco de golfe e coloca Annie no carregador de bebê antes de abrir a porta, deixando os zumbis verem o gato e correrem atrás dele. Com a entrada liberada, André corre o mais rápido que consegue em direção ao mercado enquanto os zumbis o perseguem. As portas estão trancadas e ele quase é cercado pelos monstros, mas de repente uma porta se abre e Dan puxa ele para dentro. Dan tá ali desde ontem e fez um espaço de acampamento, mas ele não tem um plano. Todos os barcos foram levados embora e nadar no rio vai matar eles de hipotermia. André vai procurar a fórmula infantil enquanto Annie fica olhando por aí, de repente, encontra um zumbi atrás de uma porta trancada. É a Patrícia, que também foi infectada. Dan tá mantendo ela lá porque espera que alguém possa curá-la depois. No clube de golfe, Michel fortificou todas as portas e tá usando um rádio para falar com o pessoal da empresa, que informa que os especialistas estão a caminho e ele também precisa seguir o protocolo. O cachorro zumbi não para de latir para ele, então ele dá um chute no bicho. Também é revelado que ele matou o amigo na cozinha. De volta ao mercado, Dan ainda não consegue fazer fogo, então André usa um maçarico. Enquanto eles comem alguma coisa, ouvem o programa de rádio favorito de Dan, que culpa o ataque de zumbis em ecoterroristas. O apresentador consegue entrevistar o ministro da Segurança, mas o homem é aquele tipo de político que desvia das perguntas ou responde com palavras vagas que não dizem nada. Desconfiado, o apresentador acha que o governo vai sacrificar os cidadãos para limpar a área. Dan decide ligar para a estação de rádio e explicar que tem sobreviventes, pedindo ajuda. Mas o apresentador diz que o resto do mundo não quer a infecção, então ele quer entender o que está acontecendo antes de tomar partido. Frustrado, Dan desliga. Depois, Dan e André discutem as opções e concordam que devem encontrar a causa disso tudo para criar uma vacina. Dan pensa um pouco e chega à conclusão de que deve estar na água, porque é a única coisa que todo mundo tem em comum, e ele não bebe da torneira por causa da paranoia dele. Ele até acha que os terroristas podem ter envenenado a água, o que André acha ridículo. Minutos depois, o trio sai do mercado com a Patrícia, cuja cabeça foi colocada numa jaula para evitar mordidas. Eles encontram um monte de zumbis cobertos de gosma verde, curtindo o sol, e uma menininha ataca Dan assim que o vê. Ele empurra ela rapidinho, mas não tem coragem de matá-la e segue em frente. O grupo consegue entrar no carro de Dan antes que os zumbis os alcancem e saem da área com segurança. Enquanto isso, um par de gêmeos armados, enviados pela empresa de biotecnologia, chega no clube de golfe e começa a atirar em todos os zumbis que tentam atrapalhar, sem nem suar. Lá dentro, Michel tá queimando todos os contratos e documentos do negócio com o clube, mas ele guarda uma amostra do fertilizante. Logo, os gêmeos encontram ele e Michel pega uma das malas deles, que contém esferas com a cura que vai matar a infecção em 24 horas. Quando ele pega uma esfera, os gêmeos capturam ele e forçam ele a comer a amostra do fertilizante antes de desmaiar ele. Enquanto arrastam o corpo dele, a esfera cai no chão. De volta aos sobreviventes, eles chegam na estação de água e decidem deixar a Annie no carro, senão o choro dela vai atrair os zumbis. Não dá para deixar a Patrícia com o bebê, então Dan e André levam ela junto quando entram no prédio, onde um zumbi de grama está se escondendo na água. Patrícia sente isso e começa a correr para achar ele, então os rapazes não têm escolha e têm que seguir ela. Ela encontra a piscina rapidinho e pula dentro, fazendo Dan pular também para resgatar ela. De repente, o outro zumbi aparece e quase ataca, mas quando Dan encontra Patrícia, ele a segura na frente dele e o outro zumbi recua. André se aproxima e percebe que os zumbis não atacam uns aos outros, mas o monstro escuta ele e logo começa a persegui-lo. Enquanto André sai para fora e mais zumbis entram na perseguição, Dan tenta tirar Patrícia da água e acaba arrancando o braço dela.
Eventualmente, André chega no carro para se esconder e logo Dan sai também, usando Patrícia como escudo para manter os zumbis afastados. Eles se juntam aos gêmeos no carro e André escuta um barulho que faz ele perceber que Patrícia também tem um celular. Ele pega o celular e usa o braço cortado dela para desbloquear ele, o que faz ele perceber que está crescendo grama na ferida. Dan acha estranho ver grama no inverno até lembrar da última inovação do clube de golfe, percebendo que isso não é obra de terroristas, mas sim de golfistas. No clube de golfe, os gêmeos começam a quebrar as esferas na grama para se livrar de toda a prova. Logo o grupo de Dan chega e percebe a fumaça estranha na grama, então André garante que está gravando tudo. Eles correm até a porta da frente e acham que está trancada, então Dan procura outra entrada. Ele sobe no telhado, entra para abrir a porta para os outros, e então tranca Patrícia no depósito enquanto André usa cadeiras para formar um cercadinho para N. Dan e André começam a investigar o prédio e encontram um cachorro, que ainda está respirando e coberto de grama. Nesse momento, Dan começa a se sentir tonto e N começa a chorar, então André corre para acalmar ela. Porém, ele descobre que ela fugiu do cercadinho improvisado. Enquanto André procura pela irmã, Dan desce por um corredor escuro e descobre um monte de bombas que vão explodir o prédio logo. Ele também começa a se sentir pior, mas se recusa a desistir e continua até encontrar a sala com o timer que está conectado com as explosões. Dan cai e está fraco demais para se levantar, então ele usa o braço de Patrícia para parar o timer bem na hora em que os olhos dele começam a ficar verdes também. Lá fora, os gêmeos percebem que nada está explodindo e voltam para dentro para investigar. Eles encontram a N na cozinha e dão um fertilizante para ela antes de sair. André continua procurando e vê Michelle, já zumbi, numa sala trancada, então ele corre na direção oposta e finalmente encontra a irmã, levando ela embora. Em outra sala, ele encontra o caminho bloqueado pelos gêmeos, que tapam a boca da N e pegam André para dar o fertilizante para ele. Porém, antes que a amostra caia, N também vira um zumbi e morde o dedo de um dos gêmeos. O outro gêmeo quase é atacado pelo Dan, e quando ela se defende, André empurra ela em direção a ele e Dan morde ela. Quando André dá um passo para trás, ele pisa na esfera da cura, fazendo a fumaça se espalhar pela sala e começar a agir dentro de Dan e Dan. Depois, Dan corre atrás de André e eles chegam até a cozinha, mas quando Dan está prestes a morder ele, sente a presença de N e recua. Ao mesmo tempo, os gêmeos tiram as armas e atiram um no outro ao mesmo tempo, antes que um deles termine de se transformar. Depois, André pega o celular antigo do Dan no bolso dele e usa para fazer o celular de Patrícia tocar. Quando ele encontra, grava um vídeo explicando tudo e pedindo ajuda. Enquanto o vídeo chega nas notícias, André leva Dan pro depósito para ele ficar com a filha. Logo o governo manda helicópteros do exército para fazer uma limpeza profunda. Um grupo de soldados usa lança-chamas para queimar todos os zumbis que aparecem no caminho, e André sai para pedir ajuda, levando o braço de Patrícia para ser usado nas vacinas. No entanto, outro sobrevivente chega nos soldados antes e é imediatamente baleado. Quando a cura começa a fazer efeito e a N melhora, André decide se esconder, porque tá claro que os soldados não estão ali para salvar ninguém. No clube de golfe, Dan também se recupera, mas quando os soldados abrem a porta, eles queimam ele e Patrícia imediatamente. O ministro de Segurança Pública anuncia que a infecção já foi contida e eliminada, mas ele é visto bebendo de uma caneca com o logo da empresa de biotecnologia, dando a entender que ele fazia parte da conspiração o tempo todo. André continua andando, encontrando mais corpos de sobreviventes que foram baleados. De repente, ele percebe algo no rio. É um barco de voluntários liderado pela babá da N, que o resgatam sem hesitar. Enquanto saem da ilha, André percebe que o braço agora é inútil e joga ele na água, onde um peixe dá uma mordida e rapidamente vira um zumbi. Encerrando assim, Mutação, filme de terror e comédia de 2021. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!